Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos pro pós-jogo aqui da derrota do Palmeiras para o Bahia, 1-0, e esse resultado coloca o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo goleou o Corinthians por 4-0 e agora é o novo líder. Vamos ver aqui o pós-jogo da mídia falando aí sobre essa partida de Bahia e Palmeiras. Bahia venceu, resultado muito bom pro Bahia e bom também para o Flamengo. Vamos ver agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos agora acompanhar tudo sobre essa partida. Vamos ver. Falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente os jogos de hoje, a gente começa já destrinchando. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, que saiu vencedor aí dessa partida. Deu o Bahia pegando uma semana iluminada, hein? Ganhou do Ceará, muita polêmica com relação à arbitragem e tal, mas venceu o jogo na segunda-feira. Depois, no meio de semana, excelente vitória na Libertadores da América, assumindo a liderança do Grupo da Morte, né? Fecha os 3 primeiros jogos na liderança do Grupo da Morte. E hoje vence o Palmeiras fora de casa, vitória por 1-0 no finalzinho do jogo, importantíssima. Olha, pela semana que teve o Bahia, com viagem, etc. E pelo embalo que vinha o Palmeiras, né, Zupac? O Palmeiras entrou como favorito, jogando em casa de novo. Claro que sim. Mas o Bahia realmente equilibrou as ações em boa parte ali do jogo e conseguiu o golzinho quando o empate já parecia o mais certo, né? Tudo bem? Isso, William. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã de esportes. Eu até acho que durante os 90 minutos o Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Não é que eu acho. O Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Mas foi o Bahia de uma eficiência. E o jogo não é sobre quem me agrada mais. O jogo é sobre quem aproveita melhor as suas chances. E assim, tem partidas de futebol que a gente vê o placar 4-3, 5-4, 3-2, 4-4, e que a gente vê muitos gols acontecendo e jogos muito francos, o que não necessariamente representa um jogo taticamente muito bom. Às vezes são times que não defendem bem de lado a lado e isso gera muitos gols na partida. O jogo de hoje teve só um golzinho que foi nos acréscimos do Kaique, mas foi um jogo muito bem jogado de parte a parte, um jogo muito tático, um jogo muito estratégico, com as duas equipes tentando gerar desconforto na maneira que o adversário costuma jogar, conseguindo em dado momento, né, os técnicos mexendo e a contramexida, né, para tentar anular o que o técnico anterior havia feito, dando efeito. Então foi interessante. O Bahia mudou um pouco a sua forma de jogar, usando muito bola longa para o William José, para evitar sair trabalhando curto, porque o Palmeiras é um time que, quando sobe a marcação, tem conseguido gerar muito desconforto no time adversário. Sim. Em contrapartida, um Bahia que abaixou suas linhas, mesmo tendo uma posse de bola maior do que a do Palmeiras no primeiro tempo, mas jogou com um bloco mais baixo para não dar espaço para a transição do Palmeiras. Então foi um jogo muito bem jogado, onde o Abel colocou a sua força ofensiva no segundo tempo para tentar machucar mais o Bahia, colocando o Estevão no segundo tempo, nessa rotação de elenco, para também travar o jogo do lado esquerdo do Bahia, que era um jogo forte, o jogo do Juba, o jogo do Pulga, enfim. E o Rogério tirou do banco peças que deram a vitória, né? O gol do Kaique é uma tabela dele com o Cauli veio do banco, Kaique veio do banco, Rogério trocou na reta final os seus homens de frente para ter fôlego para o contra-ataque. Sim. E em um contra-ataque muito bem puxado, o Bahia vence o jogo em pleno Allianz Parque. Então foi um jogo muito interessante. O Palmeiras poderia ter vencido, mas o Bahia vence com seus méritos, com jogadores que vêm do banco, o que mostra que, embora o Bahia não tenha um elenco tal qual o Palmeiras tem, o Rogério tem peças que ajudam quando o jogo pede, e hoje ele viu do banco os jogadores saírem para fazer o time vencer. É que no ano passado, né, Bertozzi, o Bahia não tinha esse digamos até repertório, mas a gente costuma sempre dizer aqui no Linha, né? O repertório aumentou devido às possibilidades, às peças que chegaram. Acho que esse jogo é aquele no campeonato que você olha e você fala, ó o tamanho que esse time tá, porque antigamente o Palmeiras ia martelar, e acabar achando gol, vencia o jogo e tal. Hoje o Bahia é diferente. Se você não concluir as oportunidades que tem, se você não matar o jogo logo, o Bahia é uma equipe perigosíssima e os últimos jogos têm comprovado isso. Hoje não foi diferente. É um time que hoje tem personalidade, tem capacidade, tem repertório para chegar no Allianz Parque e vencer o Palmeiras. Perfeitamente. Bem, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã do esporte. Bonito um gol de toca e passa assim, né? Pega na frente, finaliza com pouco ângulo, mas uma finalização muito bonita ali do Kaique, né? Jogador que, graças ao Grupo City, está aí no Bahia. E queria destacar, além dos personagens que formaram o gol, para mim, um jogador que fez quase um gol também, o Eric.
É verdade. Que salva em cima da linha um gol certo ali do Vitor Roque, no que foi, para mim, o melhor momento do Palmeiras. O momento em que o gol do Palmeiras parecia estar mais maduro e acabou não saindo. O Bahia, que tem sim a sua força do elenco, mas o Bahia vence fora de casa um time que no segundo tempo coloca Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Tá? E toda essa artilharia pesada aí que tem o Palmeiras à sua disposição. Estou de acordo com o Zupac, assim, o jogo poderia ter ido para qualquer lado e houve um momento em que parecia que ia para o Palmeiras, o que não diminui em nada, pelo contrário, só reforça o feito do Bahia ao vencer esse jogo. O Bahia tem demonstrado ao longo da temporada que compete, talvez não consiga competir num campeonato inteiro, tanto que tem deixado alguns pontos pelo caminho no começo do campeonato. Mas num jogo específico, o Bahia consegue competir com as melhores equipes do Brasil, tem demonstrado isso na Libertadores, no jogo contra o Inter, quando foi muito bem. Né? Foi até melhor, né? Foi melhor naquele jogo, enfim. Em vários momentos o Bahia tem provado que olha no olho das principais equipes do Brasil hoje. Então não é uma vitória por acaso, é uma vitória conquistada. O Zupac falou muito das bolas esticadas para o William José, também o recurso das bolas para os pontas, né, que são muito rápidos, então os duelos, principalmente do lado esquerdo com o Eric Pulga para cima do Giai. O Giai deu um trabalho. E o apoio do Luciano Juba também constante, o Gilberto mais preso na direita, então o Everton caía por ali para associar com a Ademir e do lado esquerdo muita força por aquele setor. É um time muito bem treinado, né? Acho que o trabalho do Rogério não dá para discutir o quanto é bom. Claro que tem um projeto esportivo, claro que tem um investimento importante, mas tem trabalho também, né? E acho que é um resultado que mostra muito o que esse Bahia é capaz de fazer. A gente falando, né? Bolas esticadas para o Giai, para o Ademir, principalmente no primeiro tempo, né? Espetando os dois. Mas no meio você tinha o Caio Alexandre que vira e mexe, ele acha uma brecha ali, tem um passe de qualidade. Sempre carimbando o jogo. Sempre carimbando o jogo também. E eu achava, Breler, que inclusive o Bahia, de repente, podia dar uma poupada hoje a alguns jogadores, porque né, a sequência de jogos tem sido puxada. A gente sabe para as equipes que são do Nordeste que os deslocamentos são muito mais complicados, a logística é mais difícil, o cansaço é maior, mas veio com tudo, né? Levando muito a sério ainda o Campeonato Brasileiro. Total. Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O Bahia do Rogério tem alternado, mas de forma muito pontual, né? É raro o Rogério poupar o time inteiro, mesmo tendo mais margem no elenco do que no ano passado. E uma coisa que me agrada muito no Bahia é a postura que vem de longa data, não é só dessa temporada, não. No ano passado o Bahia já fazia isso, que é de encarar adversários fortes fora de casa e negociar a posse de bola. Sim. E falar, eu quero jogar também. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã no ano passado, um jogo em que saiu derrotado, mas jogou bem. E foi assim novamente contra o Palmeiras e, em algum momento, será premiado por isso. E hoje foi pela insistência também do time de buscar o resultado até o final, de não se contentar com o empate. Vários outros técnicos, no lugar do Rogério, teriam fechado a casinha ali a partir dos 40 minutos, não tem mais jogo. E o Bahia não, estava ali o jogo vivo, o Bahia sabendo que tinha condição de buscar uma vitória. Então hoje o Bahia pensa grande. E isso mostra a campanha do time na Libertadores. É o primeiro do seu grupo, num grupo difícil, no mais equilibrado dessa primeira fase da Libertadores, vindo da pré, com desgaste, e ainda assim o Rogério com muita habilidade de rodar o time e de entender os cenários do jogo. Contra o Atlético Nacional, ele saiu com uma escalação diferente, né? E ali o William José sendo a referência, o Lúcio sendo a referência, o Ademir jogando como titular, e dessa vez a situação se inverteu. O Cauli foi o titular e agora a situação se inverteu. Ele coloca Lúcio e Cauli no segundo tempo, sabendo que ali poderia precisar mais de jogadores técnicos e que tivessem menos velocidade e mais capacidade de retenção, e esses jogadores participaram do gol. O gol começa com o Lúcio, passa pelo pé do Cauli até chegar no Kaique. Então o Rogério também sabendo lidar com o bom elenco que ele recebeu nessa temporada. Alguns técnicos pecam por isso, né? Quando sobe o sarrafo, quando a diretoria entrega o que precisa, o técnico às vezes não consegue dar esse salto junto. E o Rogério tem acompanhado essa evolução do Bahia. E do lado do Palmeiras, bate uma frustração, porque o Palmeiras vinha de 3 vitórias fora de casa, consecutivas, incluindo um jogo na altitude, mas, por outro lado, precisa entender o adversário que pegou. Um adversário que tem condições de lutar na parte de cima da tabela. Então, por isso, por mais que o Palmeiras tenha pecado também em eficiência, nas oportunidades que teve, foi um jogo bem igual, um jogo muito equilibrado,
contra um time de qualidade como o Bahia. Não consigo colocar esse tropeço em casa como uma lástima ou como uma atuação trágica do Palmeiras. Pelo contrário, como já tinha feito uma gordura fora de casa, é uma derrota perfeitamente administrável daqui para frente, embora naturalmente seja frustrante por perder em casa. Se a gente pegar a sequência, né, prof? Vamos lá, a vitória contra o Corinthians, que é expressiva porque é o seu principal rival, né? Depois você tem uma vitória sobre o Fortaleza fora de casa, num local onde o Fortaleza não perdia desde 2023. Aí você tem a vitória sobre o Inter, também fora de casa. O Inter não perdia, tinha uma sequência invicta desde o ano passado. Aí você vence o Bolívar na altitude, onde raramente isso acontece. Mas se a gente pegar todos esses adversários, exceção feita ao Inter, o Bahia é o melhor deles. O Bahia hoje é melhor, é mais organizado. Né? Se tirar um cara a cara ali, Corinthians e Bahia, obviamente, individualmente, o Corinthians tem mais recursos, mas sim. Como jogo coletivo, como equipe, como organização, como trabalho e tudo, que, aliás, o Rogério Ceni desde o ano retrasado, final do ano retrasado, o Bahia é melhor. Então, acho que não é terra arrasada. A questão porque também não dá para ir para o inferno. O Palmeiras voltou, agora perdeu o Bahia, agora nada presta. Não é assim. A questão o Palmeiras voltou a perder oportunidades, a desperdiçar chances, e esse era um ponto crítico até algum tempo atrás, né? Tudo bem, prof? Eu acho que sim, William. Tudo bem. Um abraço para você, os companheiros, fãs do esporte que nos assistem. Essa derrota foi muito mais por mérito do Bahia do que por demérito do Palmeiras. Eu estou aqui, não estou vendo a coletiva do Abel. Mas colocaremos já. Eu espero que hoje ele realmente ressalte os méritos do adversário. Não só em causa própria, mas porque esse adversário tem muitos méritos. O Bahia era um time que flertava com essa vitória desde o ano passado. Muitos jogos, inclusive não só fora de casa. Tem um jogo em Salvador que ele perde por 3 do São Paulo, que é uma coisa de louco que esse time do Bahia perdia de gol. E hoje, mudando um pouco essa sua característica, como falou o Zupac, ele consegue a vitória. O Palmeiras está em... triunfo. O triunfo. O Palmeiras está em reconstrução. Né? Então, se falar, o Palmeiras voltou e hoje enfrentou um adversário num jogo muito igual. Esse tipo de jogo, do ano passado para cá, a balança tem sempre pendido para o adversário do Bahia. E hoje foi a vez do Bahia. Com muito mérito, um jogo lembrou muito o primeiro jogo do campeonato, Flamengo e Internacional, do ponto de vista do duelo tático. Sim. Das respostas que um técnico dava para o outro ao longo da partida. Eu acho que no ranking dos duelos táticos desse campeonato, esse é um jogo igual àquele Inter e Flamengo, e não por acaso a gente está falando de 4 equipes de altíssimo nível no futebol jogado. Você aqui ameaçou ranquear Corinthians com Bahia. A gente não tem dúvida que no futebol jogado, o Bahia é sim o adversário, junto com o Internacional. Aquela vitória contra o Internacional foi muito importante para o Palmeiras. Talvez tenha o mesmo peso, guardadas as proporções e as necessidades de cada time, que tem essa vitória do Bahia sobre o Palmeiras hoje. O Bahia precisava dessa vitória desde o ano passado, o Rogério precisava dessa vitória e hoje ele tem mais elementos. As substituições que o Bahia faz são substituições de primeira linha. Jogadores como o Cauli, que era pretendido pelo campeão Botafogo até 3 semanas atrás, jogariam em qualquer time do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, um momento muito importante para o trabalho do Rogério, que chegou a ser mais contestado do que merecia em muitos momentos, e para essa fase do Bahia que sonha, por que não, também alçar voos até internacionais. É a consolidação nacional e uma perspectiva internacional. O Bahia está por cima. É verdade. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, a gente vai ouvir o Abel Ferreira, daqui a pouco tem tudo sobre a goleada do Flamengo, a vitória do Cruzeiro, que deixa o Cruzeiro no G4. O Cruzeiro depois tirou o Dudu, tirou o Gabigol, a coisa foi indo, já está no G4. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, e também sobre os desdobramentos dessa história do Dudu, né, que foi afastado pelo Leonardo Jardim, enfim, vamos falar sobre tudo isso já, mas agora é importantíssimo a gente falar, inclusive, dessa conquista aí do Bahia, mas com um detalhe. Qual é o detalhe? No primeiro tempo, estava acompanhando o jogo com o nosso Vinícius Fernandes, o Vini Colorado. Vini Colorado. Está aqui no nosso ponto hoje. Eu falei, tô com a impressão que o Palmeiras está cruzando muito. Tem os números aí, ele falou, 13 cruzamentos só no primeiro tempo. E o Bahia tinha, acho que 3 cruzamentos, se eu não me engano. Eu falei, já é muito, né? Mas isso persistiu no segundo tempo. Ele me passa aqui, 31 cruzamentos, né?
é muita insistência pelo alto, né? Mas acho que é fruto, assim, no primeiro tempo, acho que a ausência do Estevão no time, jogando por dentro, impacta a maneira do Palmeiras jogar. Então, continua, o Palmeiras foi de novo, mais uma vez, com o Felipe de ala pela direita, e o Maurício jogando por dentro para o Estevão descansar dentro da rotação de elenco que o Abel fez. E o Maurício e o Estevão têm características diferentes. O Maurício tem se caracterizado mais por um cara de chegada e definição, meio perfil Rafael Veiga. O Veiga não é um pifador, não é um armador, mas é um ponta de lança, né? meia de chegada, ponta de lança. E o Estevão, assim, o grande benefício de ter o Estevão por dentro é ele ser influente em várias zonas do campo e participar do jogo mais do que quando ele ficava só aberto pela direita, que foi como ele entrou no segundo tempo. Então, na primeira etapa, contra um Bahia que jogou mais baixo, sem o seu jogador mais criativo por dentro, o Palmeiras foi um time menos criativo. Não deixou de ser um time agressivo, mas foi um time menos criativo. E contra um time que se posicionou bem e marcou bem, o que não é a característica individual desses jogadores, né? Quando o Rogério coloca o Eric, ele coloca um cara para marcar um pouco mais, embora o Eric não seja um cão de guarda. Mas o meio-campo, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, com os dois pontas, né? O Bahia sem bola jogou com 4 lá atrás, 5 no meio e só o William José à frente. Esses 5 no meio eram Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir e Eric Pulga. E essa linha de 5, que não tem característica de marcação, marcou bem o Palmeiras nos instantes em que teve que marcar. Então acho que isso tudo contribui para um Palmeiras menos criativo. O lado do Palmeiras e o lado do Bahia. Mas de fato foi um Palmeiras que articulou menos o jogo. Coincidentemente ou não, no segundo tempo, com o Estevão entrando, a gente viu um fenômeno que acontecia bastante antes do Abel mexer na equipe, que era um Palmeiras jogando muito mais pela direita, porque o Estevão entrou no lugar do Felipe. O Estevão entrou como um ponta, o ala aberto pela direita, e aí o jogo se desenrolou mais por ali. E aí saíram bons cruzamentos. Do Estevão pro Vitor Roque, que o Eric salvou em cima, e do Paulinho para o Flaco, que a bola passou muito pertinho no segundo tempo. Primeira bola do Paulinho, ele já pegou e fez jogo por ali. Isso. Primeira bola que ele pegou no jogo. Eu só acho que o Maurício jogou meio tempo de atacante e meio campo de meia. Meio tempo de meia. Quando ele estava engrenando de meia, aí o Abel faz uma opção. Ele tira o Maurício e coloca todos os atacantes possíveis hoje, né? Ele acaba com todos os atacantes. Desse mal, o Abel não morre. O palmeirense pode reclamar de tudo hoje. Menos que ele não tentou, que ele não botou atacante, né? Mas eu acho que foi uma opção até consciente. Entre uma coisa e outra, ele tentou até o fim. É um número exagerado de cruzamentos, quando a gente vê. Aliás, o adversário dele era acusado disso, né? O Rogério, em muitas passagens, pelo São Paulo, por exemplo, e hoje era acusado de excesso de cruzamento. O William José seria até compreensível que ele tentasse usar. O William José. Galera, então esse foi o vídeo aí, agradecemos a vocês, pedimos que por favor se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, o seu comentário que é sempre importante, porque tivemos aí, né, a derrocada do Palmeiras. Palmeiras era líder, né, se vencesse esse jogo. O Flamengo venceu e o Palmeiras perdeu, né? Eram 2 pontos que diferenciavam, porque o Flamengo tinha empatado com o Vasco, né, o Palmeiras tinha vencido, o Fortaleza aí, o Palmeiras tinha assumido, né, provisoriamente ali a liderança. Já o Flamengo agora venceu, goleou o Corinthians, goleou 4-0 e o Palmeiras perdeu para o Bahia. Resultado péssimo aí para o Palmeiras, mas muito positivo para o Flamengo, que agora fica aí líder de maneira isolada, né? Porque só depende dele, né? Se o Flamengo conseguir aí acumulando vitórias, pode fazer bastante diferença nessas vitórias aí agora no início do Campeonato Brasileiro. Agradecemos a vocês por tudo, como sempre, né? Deixa a tua opinião, o que é que você achou dessa partida do Palmeiras, tá certo? E da partida do Flamengo também, você pode comentar o que é que você achou. Agradecemos, tamo junto, até o próximo vídeo.